Pode-se perdoar a Mercedes pela queda após a supremacia de 2014 a 2021, mas um terceiro ano de baixa em 2024 poderia transformar um problema temporário em um declínio permanente. Ter sido terceiro em 2022 e segundo em 2023 não é nenhum desastre. Mas para uma equipe que antes disso conquistou 15 títulos de construtores e pilotos, é uma queda dolorosa. É por isso que o Mercedes W15 é um dos carros mais importantes da história da equipe. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, prometeu no fim de 2023 que a equipe não deixaria pedra sobre pedra com seu novo carro. O Mercedes de 2023 era inconstante, tinha dificuldades em curvas lentas e faltava estabilidade traseira nas rápidas. E sempre que parecia progredir, vinha um fim de semana péssimo. Embora fosse decente em curvas de média e cuidasse bem dos pneus, era um conjunto que claramente tinha limitações demais para desafiar a Red Bull. Wolff foi franco ao admitir que os 2 últimos anos não foram bons o suficiente. Então aqui estão 6 pontos-chave que a Mercedes precisa parar de errar para melhorar seu carro de 2024. Existe um limite para o quanto se pode mudar um carro de Fórmula 1 durante a temporada. Por isso, o Mercedes W15 precisa ter fundamentos bem estabelecidos desde o início. É a única maneira de evitar limitações básicas que o prejudicariam em 2024. Essas decisões estruturais já foram tomadas há tempo. E segundo o diretor técnico James Allison, o monocoque, a suspensão dianteira e traseira e a caixa de câmbio serão totalmente novos. Mesmo sendo comum nas grandes equipes, isso é muito significativo, já que essas foram as áreas que prejudicaram a Mercedes no ano passado. A Mercedes começou a mudar de direção com o upgrade levado para Mônaco, que tinha mudanças na suspensão dianteira para diminuir o mergulho nas freadas. Essa geometria reduz quanto a suspensão dianteira é comprimida quando o peso do carro se desloca para a frente na frenagem. Durante a temporada, Wolff afirmou que a Mercedes só não fez um novo monocoque por causa do teto de gastos. É possível, mas isso seria muito difícil com os prazos e custos existentes. Aliás, até mesmo com um orçamento ilimitado. Mas o novo monocoque permitiria que a Mercedes criasse um chassi em forma de V como o da Red Bull, que já tinha esse formato em 2022, mas menos agressivo que o de 2023. Deixando mais espaço, esse formato incrementa o volume de ar que passa pelos importantes túneis Venturi sob o piso do carro. Ele também proporciona mais flexibilidade no design da carenagem da frente do sidepod. É provável que a Mercedes siga essa direção. A mudança no chassi também permitirá o reposicionamento das estruturas de impacto lateral. Elas tinham sido deslocadas para acomodar o sidepod zero, que foi abandonado no upgrade de Mônaco. Depois vem a suspensão traseira. É difícil mudá-la durante a temporada, já que a caixa de câmbio define quase toda a geometria. A Red Bull adicionou uma estrutura no topo do câmbio em 2023 para montar os braços frontais superiores dos triângulos de suspensão, o que reduz o agachamento nas acelerações. A Mercedes não pode se dar ao luxo de errar na arquitetura em 2024. Os Fórmula 1 atuais exigem perfeita interação entre as características aerodinâmicas e a plataforma mecânica. Esse é um ponto em que a Red Bull tem sido absolutamente superior até agora. É isso que torna tão importantes as mudanças nas suspensões dianteira e traseira. Melhorar o controle da plataforma foi o principal objetivo do upgrade de Mônaco. Na ocasião, o diretor de engenharia de pista Andrew Chauvelin disse que, além do ganho aerodinâmico, as mudanças na suspensão dianteira melhoraram a estabilidade na entrada das curvas e a aderência dianteira no meio delas. Mas, como ele disse, a equipe não obteve o que queria por causa das dificuldades de adaptar um carro existente. As ideias que a Mercedes tinha naquela época vão estar no projeto do W15. Allison acredita que a experiência dos últimos anos fez a Mercedes entender como fazer a plataforma aerodinâmica e a massa suspensa trabalharem melhor em conjunto, o que ele vê como o principal desafio desses carros. Lembrem-se, foi na suspensão que o gênio do design da Red Bull, Adrian Newey, se concentrou no início destas novas regras. Isso mostra como é importante. A palavra conceito é muito usada na Fórmula 1, mas pouco definida. Frequentemente, ela é aplicada à aparência física do carro, mas na Fórmula 1 de hoje, ela se refere às janelas de desempenho onde se quer operar. O sidepod zero foi frequentemente citado como conceito básico dos carros da Mercedes em 2022 e no início de 2023. Mas, como insistia a equipe, não era.
Allison fala de escolhas conceituais ligadas ao comportamento do carro, não à aparência. Essas decisões são o que se espera que elimine as características caprichosas que atormentaram a Mercedes no passado. Como ele diz, o que faz a coisa funcionar é o tempo de volta, que é o que importa. Allison descreve isso como as inúmeras decisões-chave que ditam as características aerodinâmicas. Não é só uma questão de downforce, mas onde está o downforce? Em quais alturas do carro? E quanto ele deve resistir aos ventos cruzados? Ou seja, em que velocidade e ângulo isso deve ser medido. Ele considera essas escolhas conceituais como as principais para uma equipe, acima do visual do carro. Essas decisões vão dizer como os testes em túnel de vento devem ser conduzidos, e a sensibilidade à altura de rodagem é vital. Se as escolhas forem corretas, alcançar a Red Bull dependerá da rapidez de desenvolvimento da Mercedes. Como a Mercedes fez uma recuperação respeitável em 2022, vencendo uma corrida no fim da temporada, ela decidiu manter o mesmo conceito em 2023. Mas houve a mudança nas regras por causa das preocupações com o desgaste físico dos pilotos causado pelo porpoising. A própria Mercedes teve papel fundamental nisso, fazendo pressão por ações que reduzissem o porpoising e os saltos. A principal mudança foi o aumento da altura da borda do assoalho em 15 milímetros. Allison descreve isso como algo que veio bem tarde, mas reconhece que diminuiu os saltos dos carros. A questão era como reagir a isso. A dúvida era aproveitar os 15 milímetros a mais na altura do assoalho, baixando a altura de rodagem para a qual o carro foi concebido, sabendo que o porpoising seria menos problemático e a downforce resultante poderia ser usado com segurança, ou manter o mesmo conceito. A Mercedes escolheu a última opção. A decisão foi baseada na melhora significativa de desempenho em 2022, que fez a equipe acreditar que estava no caminho certo. Allison admitiu que a Mercedes foi cautelosa demais, o que significa que o carro foi concebido para usar uma altura maior do que o ideal. A Mercedes mudou essa abordagem ao longo de 2023, mas o W15 será o primeiro carro totalmente concebido com isso em mente. Isso indica que a Mercedes precisa adotar uma abordagem agressiva para ter alguma chance contra a Red Bull. Esse é um ponto pelo qual Allison, que é extremamente competitivo, está se empenhando a fundo. Quando voltou à linha de frente como diretor técnico, no meio de 2023, Allison identificou uma fraqueza. Ele viu que, por causa do choque da perda de competitividade, a equipe estava trabalhando de forma fragmentada. E essa é uma área que melhorou desde que ele voltou. Conseguir que uma equipe de design de Fórmula 1, com centenas de pessoas, trabalhe na mesma direção, não é fácil. Mas a mudança no conceito do carro, que começou em 2023 e será plenamente realizada em 2024, ajudou a uni-la. A grande questão é se a Mercedes não começar o ano tão forte quanto esperado. Ela conseguirá evitar cair no mesmo padrão? Em 2024, a Mercedes tem poucas chances na luta com a Red Bull pelo campeonato. Não é impossível, mas diminuir a distância e ser uma ameaça mais presente nas corridas já seria um bom resultado. O mais importante será a velocidade de desenvolvimento ao longo do ano. Se começar atrás, mas progredir mais rápido que a Red Bull com um carro que tenha grande potencial, talvez consiga lutar pelo título de 2025. A Mercedes costumava ver sinal de avanço nos bons finais de semana, como na Espanha 2022 e Austin 2023, mas logo depois sofria novas quedas de desempenho. A oscilação entre otimismo e desastre tem caracterizado a Mercedes nos 2 últimos anos. Ela precisa aceitar que o caminho de volta será longo. A única certeza é que o Mercedes W15 será muito diferente dos carros anteriores, mesmo que a equipe já venha seguindo essa direção desde 2023. Como Wolff disse, estamos mudando completamente a forma como estruturamos o chassi, e cada componente foi alterado. A Mercedes tem os recursos, o pessoal e o potencial para enfrentar a Red Bull. A questão-chave é se ela pode evitar os erros que a prejudicaram nos últimos 2 anos. Como Wolff alerta, apesar de todas as mudanças, podemos errar, mas errar é algo que a Mercedes realmente não pode se permitir.